vez só já me impacta. Por quê? Porque depende da intensidade que ela ocorreu. Beleza. A intensidade, ela também pode ser parâmetro para que se crie ou não essa minha subjetividade, tá? Então, se você pegou, Deus o livre, você sofreu um acidente de moto muito feio, de alguma maneira, isso vai criar em você um certo receio, né, de andar de moto novamente. Então, isso vai criando a sua subjetividade mediante a moto, que para mim já é perigoso. Eu odeio andar de moto, tá? Pois é, eu ia perguntar, mesmo sem ter sofrido um acidente, Mesmo eu não ando. Eu não ando. Mas qual foi a minha subjetividade? Lá vem mamãe. Mamãe, falando nela. Rapidinho, menino, só ver o que ela quer. É porque ela está fazendo exame e aí. Pensou nela, ela já. Conexão de filho único, né? Tá igual na hora, né? E aí o que acontece? Mamãe enfermeira, ela sempre me disse, não anda de moto. Porque eu já peguei esse gente assim, bababá, não anda de moto, não anda de moto, não anda de moto. E aí isso foi concretizando a minha subjetividade. Eu não ando de moto. Tá? Teve um dia, acho que semana passada, retrasado, eu estava muito atrasado. Eu falei, meu Deus do céu, o Uber estava dando 50 e pouco. E a moto, às 12, 13 e a mamãe disse que não era para andar de moto. Aí olha só, a nossa crença, né? Se eu andar de moto, então eu vou cair. E aí, se eu cair, eu vou ter que ligar para ela. Ela vai me esculhambar, ela vai me bater. Um homem de 36 anos com medo da mãe. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu peguei a moto. Não caí, graças a Deus. Mas o meu. Deus é livre. E se vocês contaram, vai dizer que é mentira. Pois é, meus alunos não mentem, mamãe. Meus alunos não mentem. Estou vivo. Né? Mas ao mesmo tempo, no movimento da moto, eu estava vivo. Tenso. Não sou cristão, mas eu estava orando tanto. Entende? Então a minha subjetividade, ela foi formada através do medo. O medo de cair. Mas o medo, por que esse medo ele forma a tua subjetividade? Porque quem me colocou esse medo foi alguém que me é referência. Se fosse alguém que para mim tanto faz como tanto fez, mas como é alguém que me é referência de afeto, amor e segurança, automaticamente eu absorvo, tá? Não sou psicanalista, vocês sabem disso, mas tem uma frase de um teórico, uma chavezinha, na verdade, era a chavezinha, né? Vou ver se eu acho depois para vocês. O cara deitado aqui no divã, isso aqui é um divã, estava deitado aqui, o cara sentadinho aqui no divã, atrás, né? Aí esse cara fala assim, eu não sei porque minha mãe me incomoda tanto diante de algumas coisas. Aí esse cara, que é o terapeuta, fala assim, claro, porque ela colocou isso em você. Entendeu? Isso não é psicanálise, tá? Mas esquece, foi só um exemplo. Então, quando a gente fala dessa questão subjetiva, a gente pega de pessoas que nos é referência. Faz sentido? Por isso, quando a gente está num relacionamento, que a gente gosta da pessoa, ela vai influenciar a forma da gente entender o que é o amor. Agora, se a gente está ficando só por ficar, não façam isso, tá? Não vou ser ninguém para esquecer outra pessoa. Isso é muito feio. Não sei, mano? Não é não? Aí ela jogou para mim, né? Não. Tá? Abordagem transdisciplinar. Então a gente vai entender que essa subjetividade ela vai exigir essa abordagem transdisciplinar e ela vai integrar áreas múltiplas do conhecimento. Se a gente falar tão somente de medo, o que é o medo? Medo, o que é medo? Medo, o que é? Todo mundo tem medo, mas o que é o medo? Uma aflição ou preocupação emocional, um desconforto.
desconforto, uma preocupação, o que mais? Um processo mais ansioso. Fica? Insegurança. Então o medo, ele perpassa por essas questões. E adivinha quem é que está ligado nela? A bonitinha da amiga. Tá? Então, quando a gente fala dessa transdisciplinaridade, é justamente entender a questão emocional, fisiológica e comportamental. E de novo a gente volta naquele esqueminha, naquele diagrama. Anotem esse diagrama porque eu não botei no slide. Tá? Agora parou, né? Anotem esse diagraminha aqui. Oi? Essa sala a gente ouve 50 alunos. É. Mas é porque aqui, ó. Café. Eu acho que se fechasse ficaria até mais gelado, né? Mas vamos lá, anota aqui, a gente vai ler mais sobre isso. Anota esse diagraminha aqui, ó. Então a gente tem comportamento, que a gente falou que já é resultado. Comportamento, tá? Me deem um exemplo de um comportamento aí. Qualquer um. Bloquear alguém. Tomar ação de bloquear alguém. Bloquear alguém. Bota aqui. Tá bom. Beleza. Isso é o resultado. Antes disso, a gente tem a emoção. Qual foi a emoção que você teve para bloquear alguém? Antes disso, a gente tem pensamento. Qual foi o pensamento que você teve para te gerar raiva para bloquear alguém? Eu vou usar a Carla aqui. A Carla falou assim, demorou para responder. Exatamente. Vou botar aqui em cima, tá? Demorou para responder. Beleza. Então, olha só. Eu pensei, senti e agi. Só que antes disso, a gente tem aquela situação que a gente falou agora há pouco. Para quem chegou cedo. Você não vai me processar. Só que essa situação a gente vai chamar de gatilho. Então eu pensei, demorou para responder, mas qual foi o meu gatilho? Oi? Aonde? Aqui? 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 Situação. Para. Qual foi o gatilho? Poderia acontecer uma situação que aconteceu antes e agora. Não, mas eu quero o nome, uma situação específica. Algum expectativa? Não. Eu tenho aqui o resultado do comportamento. Eu bloqueei fulano. Bloqueado. Só que antes disso, eu senti uma emoção, raiva. Antes da raiva, eu pensei, porque ela demorou para responder. Só que antes disso, teve um gatilho, uma situação. Qual foi a situação? Houve uma briga presencial, uma discussão, e aí cada um foi para sua casa e ficou esperando a resposta. Alguém mandou uma foto que não era pra mandar, uma coisa assim. Aí a pessoa vai e pergunta, a outra não responde. Eu vou botar aqui briga, tá? Uma briga. Outra só não fica direito. Então, ó, nós tivemos um gatilho, briga, que fez com que eu
pensasse, aí mandei resposta, mandei mensagem e tal, beleza, não me respondeu, fiquei chateadíssimo, com raiva, emoção, fui lá e agi, bloqueei. Então quando a gente fala dessa transdisciplinaridade, a gente fala desses contextos que compõem o meu comportamento, tá? Então não é só o resultado do comportamento. Antes do comportamento, nós temos outras questões que fazem com que eu aja dessa forma. Então, se você é uma pessoa mais irritada, é o comportamento. Qual é a emoção? O que você pensou? Qual foi o gatilho? Se você é uma pessoa mais emocionada, a pessoa curtiu tua foto, você já está apaixonado. Apaixonado é o comportamento. Qual foi a emoção? O que você pensou? Qual foi o gatilho? Então, esse diagrama faz com que a gente entenda que o contexto de neuropsicologia com relação à subjetividade existe todo um caminho a ser seguido. E mais uma vez, comportamento é diferente de um processo neurológico. Então eu posso ter de fato um déficit cognitivo que me resulta numa questão neurológica e um comportamento que é típico de algo situacional. Tá? Por exemplo, uma das características do autista é andar de ponta de pé. Não é? Isso é comportamento neurológico. Comportamento neurológico. Andando de ponta de pé. É neurológico. É neurológico, tá? É neurológico. Uma pessoa com TDAH, ela é mais... Nem tanto. Bora, senhor. Pois é, mas eu vou me entregar aqui embaixo para vocês. Nem sempre. Ansiosa. Ansiosidade é comportamento, não é? Neurológico ou comportamental? Ansioso, neurológico. Tu não era da noite. O que tá fazendo aqui, né? Agora você da manhã, né? Ela era da manhã, foi pra noite e voltou pra manhã. Eu tava me perseguindo, né? E aí, neurológico ou comportamental? Os dois, tá? Por isso que depende. Porque uma pessoa ansiosa, todos nós somos ansiosos. Vocês já sabem disso. Sim. Mas dentro do TDAH, essa ansiedade, se não trabalhada, pode prejudicar o biopsicossocial. Lembra? Então, dentro da neuropsicologia, a gente vai saber diferenciar o que é comportamento, o que é neurológico ou o que é os dois. Por isso que o profissional em neuropsicologia, ele tem que ter essa aptidão para não fazer diagnóstico errado. Tá? Porque uma vez que se faz diagnóstico errado, não influencia tão somente na vida do indivíduo, na criança, mexe com toda a estrutura familiar. Tá? Perspectivas explicativas. Diferentes teorias oferecem perspectivas únicas com diversas abordagens e referências. Análise dos processos. Cada abordagem analisa processos sociais que moldam subjetividades sem pretender uma verdade única. Então a gente tem a TCC, tem a psicanálise, tem o humanismo, o que mais? Fenomenologia, behaviorismo. Todas elas tentam explicar essa subjetividade desses indivíduos. Tá? A gente costuma dizer que a abordagem ela não é... não vou falar isso para vocês. Ela é importante, mas ela não determina. Por quê? No fim de tudo, o foco sempre vai ser o sujeito, a melhor desse sujeito. Só que cada abordagem tem uma técnica diferente. Faz sentido para vocês? Sim. Beleza. Eu vou passar o material para cá e ela vai passar para vocês, tá? Tá. Assim que terminar a aula. Assim que terminar? Não, assim que terminar a aula. Eu vou sentar ali e eu vou mandar, tá? Vou sentar junto. Então vamos lá. O texto, a apostila do Conselho Federal, ele traz essa perspectiva da subjetividade. É como se fosse um elefante
muito grande, mas que vários teóricos tocam nesse elefante. Então, um toca na tromba, outro no chifre. Chifre não, como é o nome disso? Não, é um nomezinho. É um dente, né? Tem um nomezinho. Eu esqueci. Mas é como se cada um tocasse numa parte do elefante e todos chegassem no senso comum. Ah, é um elefante. Mas determinada teórico conhece mais da orelha, mais da tromba, mais do chifre, enfim. Na questão da psicologia, a gente, quando a gente fala da questão de neuropsicologia, nós, como eu falei para vocês, em 2004, o Conselho Federal, ele regulamentou a nossa especialização, tá? Então, a gente sempre teve, desde muito cedo, desde o Wundt, por exemplo, né, o laboratório, enfim, essa vertente mais científica, mais de entender para o Wundt, ele queria entender como funcionavam os pensamentos, funções executivas, mas em 2004, que essa questão científica no Brasil com a neurociência, ela de fato foi validada, tá? Rapidinho. Mamãe muito obrigada. Deixa eu ler pra você daqui que ela mandou. Já tive raiva aqui. Vim marcar o exame, a volta mostrou as filas, mas eu não informei que eu era prioridade, né? Fiquei em pé todo esse tempo e agora outro bruto disse que não era para ficar lá, está na prioridade. Eu estou na fila, já dei uma aula de legislação do SUS e orientei que colocasse uma placa explicativa, pois nem todo mundo é leigo, e que estudasse mais sobre o SUS. Essa é minha mãe. Mas ela está certa. Ela tá Você certa. deveria saber Ela está certa. os seus direitos no SUS. Vou falar uma coisa para vocês. Atendimento do SUS, aí é uma outra aula. Mas atendimento do SUS é horrível. Tá? E aí o que acontece? Com todo respeito a você, se você for funcionário do SUS, é só público, né? O atendimento é muito ruim. E acham que as pessoas que estão lá são leigas. Não são. Mamãe, por exemplo, ela dá um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair. Mamãe é maravilhosa. Aí quando ele vê que a pessoa não é leiga, aí que eles tratam mal mesmo. Exatamente, ela está lá possessa da vida. Mas enfim, vamos lá. Então, quando a gente fala de neuropsicologia, é uma vertente da psicologia, tá? Então, por exemplo, o psicólogo, só o psicólogo, você saiu da faculdade cru, saiu da faculdade. Você vai ter manejo clínico para a neuropsicologia? Sim ou não? Não sei. Se você não sabe, você já me disse que não vai ter. Por quê? Porque nem todo psicólogo, de fato, vai enveredar para essa área. Por exemplo, o meu sócio, ele não gosta de neuropsicologia. Ele adora hospitalar. Ele trabalha na Adventista, ele trabalha no João Lúcio, trabalha lá na clínica. Ele está igual eu, rodado aí em Manaus trabalhando. Mas, e eu não gosto de hospitalar, tá? Justamente por essas questões. Então, a neuro, ela é uma das vertentes da psicologia. Você saindo hoje da faculdade, formado com seu títulozinho lá, você não tem ainda a capacidade para poder fazer uma avaliação neuropsicológica. E é aí que entra o grande X da questão. Por quê? Porque uma pessoa que não tem essa condição não é fisiológica, é uma questão de conhecimento, como é que vai aplicar uma avaliação numa criança que tem a probabilidade de ser autista? Nessas férias, eu recebi um convite para ir na clínica, para fazer, sou meu, né? Para fazer avaliações, e aí eu me pagar R$7.000. E aí eu disse, não. Da pessoa, por que você disse não? Porque eu não estou doido. Saca só. Eram 20 avaliações para ser feita. Hã? Se fosse 7.000 cada um. Para ser feita em um mês. 20 dividido para 7, que eu já fiz as contas,
dá 350 por avaliação. Cada avaliação, em média, você tem que fazer de 7 a 10 testes. Depois disso, você tem que fazer um relatório. Eu vou ter que fazer 20 relatórios, fazer um monte de testes, mais de 200 testes, para ganhar 7 mil. Não. E aí eu já falei para vocês que eu quero trabalhar pouco e ganhar mais. Não quero trabalhar com uns cabos e ganhar, entendem? Então, professor, isso se chama ética. Porque como é que eu vou me matar de fazer avaliação de menino, sendo que eu posso ficar super cansado, estressado e fazer uma avaliação errada? Lembra que a gente acabou de falar que se a pessoa fizer uma avaliação errada, ela pode cometer toda a dinâmica familiar? Eu não quero essa responsabilidade para mim, não. Porque se um médico for lá e ver que tem alguma coisa errada, é meu nome que está de ouro. E 7 mil reais não paga, porque já batalha para chegar até aqui, entende? Então, quando a gente fala desse processo, a gente precisa entender a questão ética e a questão profissional. Vou lá com o Miguel acabou de formar, preciso fazer avaliação com meu filho, o Miguel me cobra R$1.000, uma avaliação é 3, 4. Ou não, Miguel é psicólogo, vai lá, Miguel faz caquinha. Acabou com a criança e dos pais. Tá? Outra coisa que acontece muito nos interiores, a galera quer fazer avaliação para pegar benefício, DPC. Infelizmente é o que mais acontece. Tá? Então, quando a gente fala dessa riqueza, dessa multiplicidade, enfim, a gente fala da neuropsicologia que ela é inserida nesse âmbito científico, mas como uma parte da psicologia, não como algo isolado. Faz sentido para vocês? Deixa eu ver se ela soltou. Faça um pouco, vou dar uma foto de vocês para ela. Aí falando, estamos conscientes de raciocínio. É uma mãe com os alunos aqui. Ela vai dar escutar. Ela quer saber. Quer saber se é mentira? Eu vou ver se vocês fazem bom dia para vocês. Vocês vão ver ela aqui. Olha só, ela dá para fazer vergonha. Vamos lá. Então a gente tem alguns teóricos. Lembra que a gente falou agora um pouco sobre o processo do envelhecimento, da adultez, né, desse processo? Então a gente vai ter dois teóricos que se destacam nesse processo, que é o Vygotsky e o Luria. Tá? Eles vão se destacar justamente porque a gente vai falar desses processos neuropsicológicos. Então a gente tem a base, a interação e o dinamismo. Como que a gente fala dessa base? Subjetiva, intrinsecamente ligada ao funcionamento orgânico. Por que ela é ligada nesse funcionamento orgânico? Subjetividade ela está ligada ao funcionamento orgânico. Por quê? Por quê? Por quê, Miguel? Por quê? Subjetividade, a gente viu no período passado, se enquadra em quê? Na mente, não é isso? Então, mente, a gente tem cognição e cérebro. Show! Então, se a gente fala que está intrinsecamente ligada ao funcionamento orgânico, significa que essa subjetividade ela só consegue existir se a cognição desse indivíduo estiver de acordo com a evolução de crescimento dele. Faz sentido? Então vamos lá. A subjetividade de uma criança de 10 anos, ela é a mesma subjetividade de uma criança atípica, neurodivergente, por exemplo? Não, exatamente. É por isso que a gente fala dessa base neurológica, a questão da subjetividade, mas o funcionamento orgânico. Um precisa estar atrelado ao outro. E aí, mais uma vez, com base na ciência, a gente vai saber identificar
quais são essas questões subjetivas. Eu não terminei a unidade 3 para vocês, né? Agora que eu lembrei. Segura aqui, eu vou terminar a unidade 3 rapidinho, porque a gente fala sobre isso. Você fica me coisando aí. Aqui, ó. Aí vamos lá. A unidade 3. Então a gente vai trabalhar a questão neuropsicológica, né, os processos atencionais, estudo das funções executivas, acho que a gente falou sobre isso. Análise descritiva das alterações neuropsicológicas associadas a diferentes condições do desenvolvimento e do envelhecimento, incluindo, então a gente vai estudar até o fim do período, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Dislexia, doença de Alzheimer, dependência de substâncias e comportamentos. Então, até o fim do período, a gente vai dar ênfase, literalmente no fim do período, no TEA, TDAH, dislexia, processos demenciais, como Alzheimer, dependência de substâncias e questões comportamentais. Tá? Então, quando a gente olhar isso de uma forma mais prática, a gente vai ter mais assertividade quando a gente olhar para alguém. Exemplo. A gente consegue diferenciar quando alguém tem um comportamento, entre aspas, estranho? Sim ou não? Sim. Quando a gente vê, e um termo bem chulo que eu vou usar, mas é um termo para que a gente consiga entender, tá? A gente vê, entre aspas, aquele elogio na rua, fecha as aspas, e a gente fala assim, ele é estranho, ele é diferente. A gente consegue no senso comum, não é isso? Na ciência, a gente vai entender como que esse cérebro, mais a subjetividade, mais a questão social, influencia nesses comportamentos. Faz sentido? Show de bola, tá? Introdução das noções gerais de avaliação, noções gerais de avaliação, intervenção neuropsicológica, bem como os princípios éticos e atuação interdisciplinar. O neuropsicólogo, ele não vai trabalhar sozinho, ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, psicopedagogo, pediatra, físio, fono, dependendo de como ele vai atuar. Por exemplo, lá na clínica a gente tem fono, a gente tem físico, e a gente está tentando trazer enfermeira. Muita banda vai entrar, falei, Já pensou? Porque eu sei que se ela entrar, ela vai me tirar a moral. Entende? Ela vai. Imagina eu fazer uma reunião pontual. Aí ela fala, não concordo. Minha cara fica no chão. Não. Eu falei, não, mas para, vai descansar. Né? Quando eu falei de enfermeira, vai, meu filho, meu sonho. É meu sonho. Então, essa interdisciplinaridade nessa equipe multiprofissional, ela precisa existir principalmente no espectro autista. Outra coisa, vamos pegar aqui o TEA, tá? O TEA, ele sempre vem sozinho? Sim ou não? Não sei. Não. Tá? Assim como todo e outro qualquer transtorno, sempre vem as comorbidades. Então, o TEA, ele pode vir com dislexia, com descalculia, com dislalia, tá? com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, beleza? O TDAH pode vir com depressão, com TAG. Então, o que acontece? Geralmente, eu falei isso no curso, geralmente se trata as comorbidades, mas esquecem do eixo principal, não é? Então, uma pessoa que é border, que tem um transtorno de personalidade borderline, essa pessoa, ela é muito irritada, ela é muito impulsiva, ela tem altos e baixos, intensa, às vezes é melancólica, às vezes é eufórica, e se confunde muito com bipolaridade. A bipolaridade, ela tem a questão de mania e hipomania, e que se confunde muito também. Então, vamos lá. Se a pessoa, se ela tem a transtorno de personalidade borderline, mas for diagnosticada com bipolaridade, já erramos. E aí, mesmo assim com bipolaridade, se trata a depressão e não o eixo principal. Mas tem as comorbidades, como é que a gente faz? Entende? Então é por isso que eu sempre falo, a gente precisa ter muito cuidado quando for fazer essa hipótese diagnóstica, senão a gente pode fazer caquinha.
Tá? Quais são os sintomas? Como é que tu percebe que a pessoa é bipolar? Então, E outra coisa, tem cura? o quê? O pessoal com medicamento consegue estabilizar a bipolaridade? Vamos lá. Vou até levantar de novo. O que acontece? Não existe cura. Não? Não tem cura. Quando a gente faz o tratamento de farmacopoeira, psicoterapia, medicação, a gente diminui os sintomas. Tá? Por quê? Uma pessoa que ela está com sintomas a nível alto, ela atrapalha o meio psicossocial desse indivíduo. Então ela não vive, ela não se relaciona, ela não quer trabalhar, ela fica melancólica. A mãe da minha amiga sempre era muita euforia. Às vezes é euforia e Qualquer coisa ela pegava. Qualquer coisa ela queria quebrar tudo. E aí depende muito da mania ou hipomania. Mania, eu sou o Fzão, eu vou mudar o mundo, eu vou. Hipomania, melancolia, tristeza. Então, e aí o que a gente associa? Que o indivíduo bipolar, de manhã eu estou feliz, à tarde eu estou triste. Não é assim que funciona. É um período. Tá? 3, 4 dias eu estou super eufórico, no próximo dia eu estou. Então não é eu dormi e acordei, tá? Não quer nem levantar. Então a medicação ela vem para trazer esse indivíduo essa sociabilidade, exatamente. Uma vez que estabiliza, ok, mas isso não significa que não vai ter recaída. O processo da psicoterapia é justamente psicoeducar esse paciente e entender que ele não tem cura, mas isso não é para amedrontar, é para que ele tenha ciência de que ele precisa ficar resguardado. Então, isso é bipolar, ok, a gente não entendeu, mas você não vai vestir essa camisa. Em alguns momentos você vai ter recaídas e está tudo bem, mas com a medicação essas recaídas vão ser mais espaçadas. Então, se você tinha toda semana, todo mês, agora é de 2, de 3 em 3 meses. Tem uma paciente que ela é bipolar que ela não tem recaída já tem um ano, está ótimo. E toma remédio? E toma medicação. Para sempre. Para todo sempre. Já viu essa música? Mas assim, na verdade a pessoa já traz isso, aí vai se desenvolvendo. Já traz isso? Já bipolar? nasce. Mamãe era bipolar e depressiva. Eu tenho a carga genética, uma predisposição. Então, se acontecer algum evento catastrófico na minha vida, eu posso desenvolver a partir desse evento. Entendeu? Porque eu já tenho uma predisposição. Sim. É igual a gente tem uma predisposição a diabetes. Se eu tiver uma alimentação desregrada, eu posso desenvolver. Eu estou perguntando isso porque eu tenho uma pessoa que é da família, que assim, ele sempre foi muito recaído, ele sempre foi muito na dele. Tá? Entendeu? Tipo, ele nunca interagia com os outros primos. E assim, eu, na minha ignorância, eu sempre achei algo meio esquisito no comportamento dele. A gente consegue identificar, não é? Tanto que eu conversava com minha filha e a gente achava que ele era autista. Entendeu? Eu falei, será que tem a ver? Aí a mãe, eu não sei, mas eu também acho. Tá. E tinha uns olhares diferentes. Ele era diferente. Entendeu? Só que assim, é aquela mãe que a família é perfeita, que ela só vê defeito na família dos outros. Margarina, né? É a família perfeita. Aí agora, há pouco tempo eu soube que ele foi diagnosticado com bipolaridade. A mãe disse que está bonito. A mãe que disse que está bonito. Acabou de mandar. Aí ele foi diagnosticado com bipolaridade. Existem esses comportamentos, tá? Só que, ótimo. Mas assim, é desde pequeno que eu acho ele diferente dos outros. Aí, olha só. Entendeu? O ambiente social ele pode influenciar? Pode. O ambiente, o fator genético influencia? Também. Bullying influencia? Também. Então, se a gente consegue identificar desde pequeno que existe alguns comportamentos atípicos, show. Porque pode ser algo neurológico, fisiológico, social ou os três. TDAH, por exemplo, é os três. Mas aí a gente tem que ver a questão da medicação, terapia, psiquiatra, um monte de coisa. Tem psiquiatra que é maravilhoso, mas tem uns que. Né? Tranquilos até aqui? Sim. Beleza, então vamos lá. Nada, então vamos lá para a aula. O ideal seria levar
transtorno como assim, bipolar? Não, a suspeita de autismo, de TDAH. O que acontece? Hoje em dia a gente tem tido mais acesso, né? Isso é bom e é ruim. Porque uma vez que a gente tem muito acesso, a gente vai se autodiagnosticando. Sim. Né? Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho isso aqui, não sei o que. Isso é ruim. Mas ao mesmo tempo é bom porque a gente tem mais conhecimento. No ambiente de criança, o primeiro contato deveria ser em casa. Mas existem muitos pais que falam assim, não. Entra negação, né? Não. E aí o que deveria acontecer? Que não acontece. A questão da pedagogia escolar, né? A psicopedagogia, a pedagogia, ter esse olhar mais atento na questão de escola, enfim, que também às vezes não acontece. E aí quando a gente vai descobrir, a criança ela já tem uma certa dificuldade em socializar, entende? Mas o principal âmbito que seria em casa e na escola. Depois leva-se para um neuro, que faz assim, quando você pergunta se alguém conhece algum autista, como foi o processo? Diagnosticado, né? Como foi o processo? Levei no pediatra, o pediatra mandou para o neuropsicólogo. Ele não vai mandar para o psicólogo, é neuropsicólogo, tá? Porque é um neuro que vai fazer toda a investigação, vai fazer o relatório, a gente vai mastigar, dar para o médico para ele carimbar, porque o médico sabe para ele. Quem faz toda a investigação é a gente, entende? Então, o primeiro passo é identificar se, eu vou levar o médico. Show! Aí o médico vai encaminhar para o neuro. Tá? Mas até chegar aí demora pra caramba. A minha sobrinha, ela é autista suporte 1. Ela levou 5 anos para tecer um diagnóstico. E aí a gente entra num outro contexto social. E ela não verbal ainda. Nível 1 não verbal? Não, nível 3. Nível 3. A questão social. Porque o que acontece? Uma avaliação em média é 3 a 4 mil reais. E aí, o médico ele pode pedir 2 avaliações para confirmar. 8 mil reais. Quem é o brasileiro trabalhador que tem 8 mil reais disponível assim? Entende? Aí tem as políticas públicas, que a gente sabe que é muito bonitinho no papel, mas na prática. E aí das políticas públicas, tem uma amiga que trabalha lá naquele CAIC-TEA, que inaugurou, você está no inferno lá. Porque não tem profissional suficiente, não tem profissional capacitado para poder atender. Eu falo, menina, tu tem neuro? Eu falo, não. Eu falei, o que você está fazendo aí? Sai daí. Não. Coisas de política. E na instituição de SUS, hoje tu vai com um psicólogo, amanhã tu vai com outro. Exatamente. A criança nunca tem segurança. Consegue entender a periculosidade desse processo? Sim. E assim, até hoje não se sabe, né, as causas. Do que? Do autismo? Porque assim, na minha época de escola, né, a gente não via isso. Tinha, sempre teve. Mas eles eram escondidos na sociedade. Eu tenho um primo. Sabe como minha avó chamava essas pessoas? Mongoloides. Eram os famosos mongoloides. Né? A pessoa que tinha comportamento atípico. O que é um comportamento atípico? Aquela pessoa mais alesada, aquela pessoa mais avoada, sempre existiu. Retardado.